Olá, sou eu, Gislaine Camilotti Meneguin, aqui do Estúdio Palavra Viva, Imaculado Coração de Maria, que nessa noite, mais uma vez, chego aí até a sua casa com o nosso programa Papo de Fé. Quero nesta noite acolher você que me recebe aí, seja pelo seu tablet, pelo seu computador, pelo seu telefone, mas o importante é que comigo você nessa noite vai fazer acontecer o nosso programa. Me sinto mais uma vez muito contente, privilegiada nessa noite por ter aqui no estúdio uma pessoa muito querida, um missionário, fundador de uma comunidade, de uma experiência de vida, de um conteúdo e testemunho de vida de fé extraordinário. E assim, ele, para nós aqui da equipe Palavra Viva, ele é mais do que, já foi membro e consideramos ele membro, e ele não é aquele irmão de barriga, mas é aquele irmão que nós adotamos e com a sua conversão e por tudo que nós vivemos já nessa caminhada na fé, ele foi se afunilando a nossa amizade, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele é um grande amigo que nos dá uma base na área espiritual, principalmente para a nossa família, porque aqui nós estamos em família. Então, você sabe que a nossa família Camilotti, pela repercussão do ministério do meu pai, a nossa família acaba recebendo uma carga muito grande. Uma porque temos um profeta que vocês bem conhecem, e outra porque nós, por sermos descendência e filhos gerados pelo esse profeta, temos os benefícios de ser filhos do profeta, mas porém uma carga muito grande. E essa pessoa que, não vou dizer o nome para que você corra lá, chama lá as pessoas, os seus contatos, compartilhe para você entender do que nós estamos falando. E essa pessoa que está aqui no estúdio, ele tem dado esse suporte espiritualmente para a nossa família. Talvez ele nem tenha noção disso. E muitas vezes, ele nem é presente fisicamente, mas nós, como eu disse, no mundo espiritualmente, a gente consegue entender e sentir essa presença dele aqui. Tanto que hoje foi via espiritualmente que eu clamei o sangue de Cristo e pedi, eu quero ele hoje, porque se eu não pegasse ele hoje, eu acredito que seria muito difícil, mas com certeza era esse o dia que Deus tinha preparado para nós. Com muita alegria eu recebo aqui nos estúdios, meio a laço, mas ele está aqui também. Nessa noite eu acolho o Abílio. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Agradeço a sua disponibilidade, mesmo que no laço. E quero que você também dê o seu boa noite e se apresente aos nossos telespectadores. Amém. Obrigado pelo convite, né? Não é que foi a laço, né? É corrido, né? A gente anda correndo bastante, é complicado, né? Mas Deus provê tudo e tem a hora certa. Como diz Eclesiastes, né? Há um tempo determinado para tudo na nossa vida. E a você que está nos assistindo, muito obrigado por você estar assistindo aí. É uma alegria muito grande. E presta bem atenção no que eu quero contar, porque para a gente doar, geralmente a gente recebe primeiro. Se você escutar essa live até o final, você vai entender e vai compreender muitas coisas que você passa na vida, que tem sofrido e que pode ajudar. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês, né? Como você falou, Palavra Viva é vida minha, né? Quem conhece a história sabe que o pai me tirou de um hospício de louco, né? Para provar para as pessoas, psicótico, maníaco, depressivo, esquizofrênico, epilético, né? É um louco total que andar pelado, rasgar dinheiro e cagar na rua, já fazia, então não faltava mais nada mesmo, né? E para a honra e glória do Senhor, já são quase uns 30 anos que aconteceu isso. Rapazinho novo ainda, né? Hoje eu estou com 57 anos. E a gente caminhou um longo tempo na comunidade Palavra Viva, né? A gente trabalhou como servo, viajou para esse mundo de meu Deus afora. Se eu tenho conhecimento ou experiência de alguma coisa, foi através do Pai que nos ensinou, da servaiada, tudo que a gente tem um carinho, um amor, saudade daquelas que se foram, né? Dona Maria de Branco e tantas outras que se foram, né? Então, Parrê, né? Tantas pessoas que a gente sente saudade, né? E os que estão vivos também, que, olha, faz horas a gente não se vê. Mas a minha saída da comunidade não foi por desavença nem nada. É que na realidade eu mudei para Londrina, me casei, mudei para Londrina e Deus tocou no coração da gente fundar uma comunidade lá, né? Então essa comunidade lá em Londrina, que chama Tempo de Mudança, ela já está hoje com 12 anos de vida, né? Então sempre quando dá, a gente dá um jeitinho de dar uma passada aqui, ou se não passa, conversa por telefone, né? Com certeza. Mas a história da vida da gente, Giza,
da gente poder ajudar o outro, como até o próprio pai falou, que alegria é ver uma pessoa que foi resgatada e depois ela poder estar resgatando outra pessoa. A doação de amor, a doação de entrega de uma pessoa pela outra, ela libera imensidão de possibilidade na vida. A partir do momento que a pessoa aceita. Porque, lembra daquele ditado de Jesus? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei convosco. Então, a fé, ela parte desse princípio. Se eu abro o meu coração e aceito receber. Agora, eu posso falar e falar e falar e falar e falar e profetizar e dizer, as pessoas não abrir o coração, não vai entrar. Mas quando a palavra ela é semeada com amor, com jeito, né? Na realidade, não sei se você sabe, na época que o pai tirou eu do hospício, 96 ou 97 mais ou menos, não sei a data certa, o que aconteceu? Né? Eu estava internado no hospício. Tinha tido um sonho estranho e eu estava internado no hospício. E o seu João lá, com a minha irmã, tudo assinaram um termo de responsabilidade. E o pai mais louco do que eu. Porque trouxe um louco saído do hospício para ficar com a mulher dele e as crianças dentro da casa dele. Inclusive aqui nessa comunidade. Não existia nada aqui ainda, era bem simples, né? Tinha um terrenão aqui que eu com a mãe capinamos, roçamos aqui. Então, foi uma experiência assim que eu acho muito difícil acontecer novamente na profundidade e na extensão que foi. Né? E na ingenuidade. Na ingenuidade também, né? Mas assim, na realidade, como eu estava falando com o nosso amigo, esqueci o nome dele, o Lê. Nós estamos hoje por plateia. Tá ali, ele veio ficar aqui junto com a gente, tá meio com vergonha lá. Não sei se pode isso, mas tudo bem, deixa ele lá. Como eu estava falando com o Lê, a realidade é quando a pessoa ela age não por emoção, mas pela ação do Espírito Santo, é uma diferença muito grande. Porque muitas pessoas agem pela emoção. Sim. Fazem as coisas, querem ajudar as pessoas, mas elas esquecem de consultar o Espírito Santo. E o pai sempre foi um homem de oração. Ele sempre foi de orar muito, de buscar muito, né? De brincar pouco, de poucas amizades. Quem conhece o pai sabe como é que ele é. Então, o que acontece? Nessas situações todas, aconteceu dele trazer eu para cá. A mãe também, sistemática. Não é porque morreu que eu vou tapar o sol com a peneira, não. É na causa sistemática. Mãe do céu. Né? Então, o carinho que a mãe tinha comigo, a preocupação, porque na realidade o João Paulo era toquinho ainda, a Régia, as meninas ali, tudo era novinho. A Sandra era novinha, o Sandrinho novinho, tudo novinho. E o pai saía a viajar e a mãe ficava responsável. A dona Creuza teve uma enorme parte também na minha cura e minha conversão. Do jeito dela, da maneira dela, né? Porque as pessoas confundem muito, Giza, o amor com passar a mão na cabeça. E o amor, ele não pode ser condicionado a um sistema de carinho e fazer tudo para a pessoa. O amor, ele corrige, o amor, ele toma peito, ele chama atenção, ele exige, ele cobra. E as pessoas têm a dificuldade daquele não me toca porque eu sou melindro. Ai, se fizer isso comigo, eu paro, eu não posso, sabe? E naquela época, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito bonita, né? Duas pessoas que eu não posso deixar de falar, foram muitas pessoas que entraram em minha vida, mas muitas pessoas de Venceslau, pessoas aqui de Cianorte. Gente, houve uma mutirão de orações. Então, eu não posso discriminar nenhuma, nem outra pessoa, que foram muitos que ajudaram. Mas assim, eu não posso deixar de destacar o Moacir e a Isabel. O tanto que aqueles dois fizeram para mim. Não desistiram Coitado do Moacir, ia me levar para Curitiba, dava crise de loucura. A Tiraci estava no carro, eu chutava o carro, gritava, exatamente nos postos de polícia. Eu gritava e berrava dentro do carro. Você sabe o que é andar com um cara com crise de psicose, com crise de alucinação dentro de um carro? Moacir tinha um chevetinho na época. E coitado, o Moacir, quem conhece, o filho, daquele jeitão dele, né? Paciência. Mas o Moacir é uma das poucas pessoas que tem um coração enorme. O Moacir tem um coração que é fora de série. A minha irmã, nem vou falar que a irmã deve falar que eu estou puxando o saco, né? Não, mas a dona Isabel é uma preciosidade, uma gratidão. Nós temos ela é uma mãezona, Isabel, né? Ela passou por traumas, porque mesmo pós e antes dessas situações,
eu vivia empinando moto e andando com moto sem a roda da frente, andando naqueles carros de Stock Car. E teve uma época que foi uns caras famosos que faziam umas acrobacias com o carro. Eu me amarrei no para-choque do carro e sabe qual morreu comigo. Então eu soube o que é dar trabalho, né? Mas na conversão minha, nessa mudança de vida minha, foi muitas coisas que aconteceram. O aprendizagem dos retiros, sabe? De conhecer pessoas de fora, de escutar as palestras, de ver. Eu sempre fui e até hoje sou, Giza. Se eu for num retiro, o pai pode ver. E faz tempo que não deu pra gente ir por causa dos compromissos. Rapaz, mas na realidade, eu gosto de gravar, eu gosto de aprender, eu gosto de estar ali atento a tudo. As pessoas hoje vão no retiro e eles estão no celular, estão conversando com o outro, estão olhando lá atrás e não está mais com a Bíblia na mão. Nota para você ver. Eu nos meus louvores, gente, se você não for trazer a Bíblia, o que você vem fazer no louvor? Traga uma Bíblia, pega, leia, grava. São aprendizagens que sabe, não tem dinheiro que paga, né? E nessa vinda minha para cá, nessa acolhida da mãe, que foi muito essencial, né? Aconteceu muita coisa, né? O fosquinha da Regi cheio de barata, a gente limpou tudo, lavou as baratas tudo lá, né? Conversei com elas para ela sair do carro também, viu? E elas obedeceram, diga-se de passagem. Tem umas histórias muito bonitas. Pouco tempo atrás, antes da mãe morrer, né? O pai chegou, não entra aqui que eu tenho um bode, né? Era um bode, mas não era... Aí, Foguinho. O Foguinho. Não entra aqui. Falei, pai, pode ficar tranquilo. Foguinho, deixa eu entrar. E eu não entrei, passei a mão no Foguinho. Vocês aí que eu lembro dessa história, né? Sim. Então tem coisas que são muito engraçadas na vida da gente. Mas assim, sabe, Giza? Não estou deixando você falar, né? Desculpa. Não, mas aqui é o entrevistado que fala. É porque tem entrevistado que não fala nada, então aí eu tenho que falar. Mas o objetivo é esse, é um papo de fé. E a gente está aprendendo muito. E assim, sabe, Giza, uma coisa assim que eu fico muito pensando, né? O último internamento meu, acho que você não vai lembrar. Eu tinha curado, tinha sarado, e isso é um ponto muito importante, gente. Prestem bem atenção nesse fator. Eu já estava bom, já fazia uns 2 anos que eu estava bom. Eu não parei com o remédio de repente, eu fui parando gradativamente, até que hoje, né, eu não tomo mais, há muitos anos que eu não tomo mais remédio nenhuma, medicação nenhuma. Eu tomava Ardol, Carborite, Tegretol, Ampiquetil, tomava essas coisas tudo, né, Ardenal. E o último internamento foi em Maringá. Eu estava no retiro e comecei a desequilibrar as coisas que eu via. Porque infelizmente ou felizmente, né, até hoje eu consigo ver e ouvir e sentir as coisas, que seria na medicina a esquizofrenia, né? Eu já levo lá para o Joel 3. Acontecerá que nos últimos tempos derramarei meu espírito sobre todo o ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, sonhos e revelações. Então eu prefiro mais dizer que é um dom do Espírito Santo do que outra coisa. Resumindo, né? Você consegue ter essa dimensão espiritual no nível não me atrapalha, não me atrapalha. Mas você consegue detectar? Sim, eu consigo. Quando é do mal e quando é do bem? Sim, sei certinho, normal. Identifica? Não tem problema. Gente, só que antigamente, né? Antigamente, quando dava as crises minhas, eu via um bicho em cima de você. Um demônio, um dragão, um leão, qualquer coisa. Um informe em cima de você. Eu pegava aquilo com a mão, eu pegava. Eu pegava e saía brigando, rolando na rua. Quem via era o quê? Um louco. Então hoje existem outras maneiras, né? Que a gente vê, a gente dá um toque para a pessoa naquilo que está acontecendo, para que ele se ligue e entenda que tem algo errado. E quando é uma questão de exorcismo, de uma coisa mais séria, com autorização da igreja, né? Com autorização da igreja, pode se praticar, aí um trabalho é diferente. Quando é uma situação de possessão, nós acompanhamos 2 situações de possessão, eu não vou citar o nome porque é chato, né? Mas é uma pessoa muito conhecida e participava, e a gente foi, a menina era dentista e tal, bom, não vem ao caso falar quem é. E essa menina, ela andava literalmente na parede, e arrancou a roupa perto do pai, ficou pelada perto do pai, gente, que coisa tremenda. E quando nós entramos orando, né, fazendo um exorcismo de São Miguel, e orando e jogando água benta e tudo, aquilo veio com tudo para cima de mim, mas não veio para me agarrar ou fazer mal, veio seduzir. Veio seduzir. E ela nua na frente do pai e da mãe. O engraçado é que quando nós acabamos a oração e que traçamos o sinal da cruz, a menina caiu no chão, ficou normal e nunca mais teve, mas até onde que eu sei, nunca mais teve mais nada. Este mundo
carnal e esse mundo espiritual, eles são muito paralelos um com o outro. E aí que mora o grande problema da maioria da humanidade. Vou dar um exemplo. Tudo está no testemunho para entender, tá? Vou dar um exemplo. A pedagogia do Senhor é ao contrário do mundo. Sim. E nós, principalmente nós, que se dizemos cristãos, não conseguimos entender essa pedagogia. Vou te explicar. O Senhor fala em Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Considerai que é suma alegria, meu irmão, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de seres perfeito, íntegro, sem fraqueza alguma. Bom, para você exercer isso, para você sorrir, para você brincar, para você vencer a provação, é na hora que está tudo bem com você? Não. Qual hora que é? A hora que eu estou passando. Exato! Mas veja só, nesta hora, nós deixamos o homem carnal agir. A gente xinga, a gente briga, a gente grita, a gente revolta e não põe esta fé em ação no momento exato. Mas nessa hora, o que acontece? Quem opera em nós, quem age em nós, quem possui o nosso sentido, a ação e o falar é o demônio. Eu grito, eu xingo, eu brigo, na hora dos meus problemas eu falo o que eu não quero, eu ofendo a outra pessoa, eu faço tudo. Provérbio 18, 20, 21. É do fruto da sua boca que um homem se nutre. Com o produto dos seus lábios o homem se farta. Morte e vida estão à mercê? Da língua. Da língua. Então, que no momento de ira, de ódio, que Deus me ensina para mim ter o quê? Sorrir. Então eu estou aqui para estourar. Eu estou aqui puto da vida. Presta atenção, filho. Eu estou aqui naquele dia que eu vou falar, eu vou largar a mão da minha fé. Eu vou abandonar porque, chega. Né? Então agora, peraí. Tem alguém nessa situação. Jesus, é o seguinte, briga aí, você sozinho, deixa eu em paz, eu estou de boa. Esquece seu patrão, você sabe que o patrão hoje não está deixando a gente trabalhar mais, né? Como é o nome do teu patrão? O meu patrão? Que não deixa você trabalhar mais. Ter sossego mais. Aquele que você anda na mão toda hora, de 5 minutos. Na moto? Na mão. Celular. O celular. Na hora da briga, desliga o celular. Sai sem o celular, bendito. Sai sozinho de a pé, vai tomar um ar, vai refrescar, vai brincar, vai fazer alguma coisa. Acho que um sorvete. Depois volta. Porque naquela hora, segundo Timóteo capítulo 2, versículo do 27 ao 30, lá no finalzinho do 30, a pessoa está fora de si. Se ela está fora de si, ela está com o quê? Sob o domínio de quem? De Satanás. A pessoa está fora de si, sob o domínio de Satanás. Aí no versículo 23 vai dizer, é com brandura, com delicadeza, com amor, que você deve tratar o vosso adversário, na esperança que ele volte a si, uma vez livre dos laços do demônio. Mas nós não pomos em prática essa paciência, exercer isso na hora que está acontecendo o problema. Na hora que o problema está acontecendo comigo, eu perco a paciência, eu perco a fé. Eu não deixo o Espírito Santo que habita em mim tomar a frente daquela situação. Para mim deixar o Espírito Santo tomar a frente da minha situação, o que eu preciso fazer? Romanos 8, 26. Além de deixar o celular? 8:26. Cadê os pregadores? Vai lá. Ajuda o universitário. Ajuda o vamos universitário. lá. Aliás, outros sim, sabemos que o Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas. Quando não sabemos o que dizer, o que fazer, o Espírito Santo age em nós. Mas você acabou de dizer que nessa hora o inimigo é mais forte que a gente. Não foi isso que eu falei. Eu falei que nós agimos assim. Nós agimos assim. Quando na realidade, de fato. Na realidade nós deveríamos ter paciência e enfrentar o problema sorrindo. Pensa bem, tem gente te cobrando, a conta está atrasada, o carro quebrou, você está com dor, teu filho dando problema, e você, glória a Deus, manda mais Jesus que está pouco, deixa o pau coxar, desculpa a palavra, deixa a coisa acontecer, porque na minha vida, quem opera é Deus. Se vocês assistirem os 3 últimos vídeos, as 3 últimas lives minhas, eu, depois de quase 30 anos, de quase 20 e poucos anos de pregação, 28 anos de pregação, esses dias atrás eu fui pegado numa situação de morte, onde o diabo veio para levar eu mesmo, ou para tentar fazer eu tirar minha vida. E quando eu descobri o que estava por detrás, nossa, foi uma coisa de tirar com a mão. Então, em meio a todas essas situações de vida e vivida,
Quando a pessoa está esquizofrenia, a bendita depressão, pânico, desespero, angústia, o que está agindo em nós? É Deus? Não. Como você fala que é a palavra? Está desinquieto. Quem está agindo em nós? O inimigo de Deus. Quando eu não consigo confiar que os meus problemas vão ser solucionados, quem é que está comandando a minha vida? Satanás. Exato. Então, quando os problemas vêm, eles não são sinal de derrota na sua vida ou que você é um fracassado. Muito pelo contrário. O inimigo está com medo da pessoa que você pode se tornar. De quem você é de verdade. Então ele usa de todos os ataques, de todas as maneiras, para te jogar no chão. Para fazer com que você se sinta que você não vale nada, que a tua vida não tem sentido, que você é um zero à esquerda, que você faz e faz, você não tem valor. Então, nesses momentos, é onde tem uma linha muito térrea entre a razão e a fé. A razão humana, minha razão humana, consciência verdadeira e certa, eu estou sendo afrontado. Eu não devo. Por que isso comigo? Mas no Espírito, lembra, isso você lembra, Eclesiástico 2, esse vocês lembram, pelo amor de Deus. Eclesiástico 2. Da paciência, quando entrais para o serviço do Amém, Senhor. Glória a Deus! Oh. Pelo menos oh, quando entrares a serviço... Pera aí um pouquinho, ele sempre tira de mim nos E programas. agora? Hoje eu ganhei do Ganhou, Joãozinho. ganhou. Valeu, Abílio. Amém. Ó, Vai, voltando a conversar sério, gente. veja bem, na realidade, Eclesiastes já nos previne. Quando entrares a serviço do Senhor... Prepara tua alma para provação. Amém, o que mais? Ai, tá bom já, Pelo Abílio. fogo? É pelo fogo? Que se conhece o ouro e a prata. Se experimenta o ouro e a prata. Sim. E as pessoas agradáveis a Deus, num cadinho de humilhação. Mas quando a humilhação vem, o Abelhão entra em ação. Aqui comigo não, hein? Eu sou cristão, mas não sou burro. Eu sou cristão, mas não me enche o saco. Então, quer dizer... Tudo errado. Tudo errado. A cura que foi acontecida comigo, isso volta tudo para continuar o testemunho. A cura que foi acontecida comigo lá no hospício, lá, né, ela veio acompanhado de um gesto chamado amor. Então, quem tirou do hospício foi o amor e algo que o Pai viu em mim que ninguém mais via. Quando eu cheguei aqui, volto a frisar, com todo o jeito de ser sistemática da mãe Creuza, mas ela me acolheu com amor. Brigava com nós naquela mesa do fundo lá, né, João Paulo? Nós ia tomar café, ela ficava brava, chegava o milho em nós, mas que não. Mas era o jeito dela. Passava nada batido. Era o jeito dela. Mas as pessoas, elas não entendem que o amor é exatamente o Coríntios 4. Lembra? O que é caridade? Vou fazer uma brincadeira com vocês. Posso, Giza? Fica à vontade. Posso, João Paulo? Posso? Você é meu irmão mais velho, pode Vou fazer uma brincadeira com você, filhão. Você sim, filho. Por que não? Cara, ó, gente, eu não quero entrar, tá com vergonha da roupa, tá? Se eu soubesse disso, eu vinha vestir de saco para entrar com ele aqui, ó. Leandro. No final, mostra o Lê. O amor, com a gente também. o amor, ele ensina várias facetas para nós. Mas há uma confusão humana e também espiritual sobre uma pequena palavra chamada caridade. Você pode me dar um exemplo de caridade para mim? Um exemplo de caridade? Sim, caridade. A caridade, como ele está sem microfone, fala para mim e eu retransmito. Os vicentinos fazem, por exemplo. Os vicentinos. Certo, os vicentinos, tá, Sim. tá. É porque ele está sem microfone. Tudo bem, dá um grito aqui para escutar. Cuidado dos pobres. Tá. Desculpa. Tá, não, tranquilo. Financeiro, vamos... Tá. Você diz, dá um exemplo de caridade. Não, eu tomo o gancho do Lê, porque como ele Tá. tem sem microfone... Então os dois estão errados. De ser ajuda Tá financeira. errado. Tá totalmente errado. Caridade não tem nada a ver com isso. E o que seria? Isso que vocês estão falando é uma ajuda mútua, humanitária. Caridade tudo suporta, tudo crê, tudo perdoa, tudo desculpa. A caridade não se irrita. A caridade não tem raiva. A caridade não busca seus próprios interesses, mas ao contrário, busca o interesse do irmão. Não é isso que a caridade diz?
Mas nós temos esse equívoco, esse gigantesco erro de achar que caridade... Giza, eu senti, eu vou te dar minha caminhonete. É brincadeira, viu? Vou te dar minha caminhonete pro você, ó, tá? Não é isso não tem nada a ver com caridade. Isso é uma ajuda mútua. Ajuda mútua. Ajuda o irmão, ajuda o necessitado, isso é ajuda. Mas lá em Coríntios 4,13 diz bem certinho. A caridade, ela é paciente. Vamos lá, Giza, você como uma mulher de Deus, você é caridosa? Ficou difícil a pergunta agora, né? Não, eu posso responder. Na minha visão... Então vamos lá, vou te apertar. Tá. Ai, meu Deus, qualquer coisa, Alexandre, você corta. Mas não dá ao vivo. Tá, de 1 a 10 a tua caridade tá quanto? Hoje? É. Vou pôr 4. 4, beleza. João Paulo, de 1 a 10 tá quanto? Sobre esse ponto de vista, deve estar uns 2. Uns 2. Meu irmãozinho? Eu acredito que 6. 6? Nossa, Então vamos começar por Glória. você então, vamos lá. Oh, Você é meu casado ou Deus. solteiro? Sou casado. Casado? Dá pra escutar ele? O menino dá pra escutar ele aí? Não sei. Não dá. Não dá? Não. Então deixa. A Giza responde por ele, tá? Ai, meu Deus. Ele diz que é 6, mas ele 6. responde, você responde pra mim. Sim. Tá, 6. vamos lá. Ele é casado ou solteiro? Ele é casado, o Lê Carreira Tem é casado. paciência com a esposa? O Lê Carreira tem paciência com a esposa? Tem que ter, né? Senão... Não, tem que ter, não é resposta, é tem. Tem. Ele responde que sim. É... Tô fazendo interlocução, gente. Tô me sentindo. É interlocução para começar a bilocação depois. Ai, meu Deus, Vamos lá. porque esse é das características do Abílio. Eu não sei se nós vamos ter que marcar uma outra data para ele vir da sequência, mas vamos lá, bora lá. Então, a caridade, às vezes a gente fala que a gente é caridoso, mas a gente leva por esse lado, eu ajudo o próximo, que eu me preocupo com o próximo. Mas a caridade começa em casa. A caridade é o amor, em si é o amor. Então, eu perdoo, Porque amo. eu tudo desculpo, Porque amo. eu tudo suporto. Porque eu amo. Isto! Nas horas da briga, eu vou pensar em quem? Nele ou em mim? A maioria das vezes eu penso em mim. Mas é quem pensa? É nele. Porque quando você pensa em si, você não está pensando em você, você está pensando nele. Quando você pensa nele, você pensa em si. Vamos lá, eu vou explicar isso já. Ficou confuso, né? Deu um nó, né? Porque eu Deu não nó? consigo acompanhar. Deu nó, filho, ou não? É. Então vamos lá, Coríntios 7,4. A mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. O marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Como é que é teu nome? Legal. Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Elaine. Muito obrigado, Helene. Prazer em conhecer. Então, quando você fica bravo com o teu marido, você fica bravo consigo mesmo. Porque quando casa, troca-se. O marido passa a ser a esposa passa a ser o marido. Por isso que não pode trocar, né? O marido sair com outras mulheres, outra mulher sair com o marido, com outros homens, porque, ou com outras mulheres, ou mulher com outros homens, porque daí que Hoje, vem né, lá como ia com em mulher, Romanos 1,25. Mas você sabe a causa de tudo isso? Complicado. Vamos misturando os assuntos, tudo é uma bagunça muito daí. pouco, é Tá, verdade. mas aqui, ó, você sabe que a maioria das causas, ninguém fala, né? Ninguém diz. Mas é bíblico e está escrito, e mostra onde quiser. Capítulo, versículo, tudo o porquê do homossexual e da lésbica, né? Começa até aí no ato da caridade. Quando o marido não suporta a mulher, quando ele não é caridoso, quando ele estoura, quando ele briga, ele saiu fora do sistema do amor. Ele entrou no sistema do mundo. E isso pode ser eu, Abílio Pregador. Pode. Sem medo algum de falar. E muitas vezes, ó, sou culpado. Acabou. Porque por fora de estar fora... Fora da situação de perdão. De perdão. Fora da situação do amor. O que eu estava falando... faz a fecundação e acaba repercutindo depois... Não, peraí um pouquinho. Não. Misturou dois assuntos aí, Gisa. Pera um pouquinho. Já? Eu estava falando da caridade e do amor. Sim. Tudo perdoa, tudo desculpa. Daí nós falamos do homossexual e da lésbica. Romanos 1,25. 1,27, perdão. Presta atenção. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram a relação natural em relação contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, cometendo homens com homem e recebendo em seu corpo a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou os seus sentimentos depravados. E daí toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, engano, maldade. E lá no finalzinho, apesar de conhecer o justo decreto de Deus, que considera digno de morte os que fazem tais coisas, não somente fazem, como aplaudem os que fazem. Bom, essa é a consequência do pecado. O pecado começa lá. Nós brincamos com ele ali agora há pouco, que ele seria quem? A esposa. A esposa. Então, no caso, eu estou conversando com quem aqui agora?
Com o Sandro. Exato. Se o Sandro, no corpo físico da Giza, sai com outro homem, são quantos homens tendo relação sexual? 2. 2 homens. Se a Giza Sandrula sai com outra mulher, são quantas mulheres tendo relação sexual? 2. E quando vem para dentro de casa, traz o quê? O espírito do É. homossexual ou da lésbica. Por que eu digo isso? Como eu repeti novamente o Coríntios 7,4. A mulher não pode dispor do seu corpo. Ele pertence. O que é pertence? É dono. Giza, desculpa a brincadeira. De quem que esse dedinho aqui é? Do Sandro. É do Sandro, pertence a ele. O nariz, Do Sandro. o corpo inteiro. Do Sandro. Então quem está aqui? O Sandro. Mas se o Sandro, na pessoa da Giza, presta atenção que é profundo, Sim, é isso trai que eu quero. com outro homem, quer dizer que são 2 Mulher. ou 2 homens? 2 homens. 2 homens. Se trai ele com outra mulher, são 2 mulheres. E a maldição cai para quem? Coríntios 7,14. Porque o marido que não tem a fé é santificado por Pela sua esposa. esposa. Assim como a esposa que não tem a fé é santificado pelo seu marido. Ao contrário, os vossos filhos que são santos se tornam impuros. Então, é por isso que nasce esse tanto de homossexuais e de lésbicos. Não condenando, não brigando, Não nem nada. É o que a Bíblia fala. É uma consequência, é isso que eu É a falei. consequência, Porque aí é exatamente. onde que eu queria, que daí fecunda, aí muitas vezes sai a criança com essa, que é uma Característica. consequência, Aham. né, que como você bem explicou, característica, aham. e aí se cria uma imagem, se generaliza, e muitas vezes até mesmo no nosso meio, no meio que a gente Não, sim, julga cristão. claro. Então, com essa explicação sua, é bem abrangente, que a gente podia até delongar, mas esse não é o nosso foco. Mas como que você foi preciso? Porque muitas vezes é um questionamento que muitas vezes repercute no nosso meio cristão. Claro que sim. Falando da nossa realidade Sim, própria. mas é verdade. Todos nós. E aí se geram, às vezes, polêmicas, situações, como agir mediante determinadas situações. Perfeito, Gildo. Aí que tá. Toda causa tem ação, ou toda ação tem a reação. Então, toda condição de um corpo que sofreu um ataque pecaminoso no seu corpo, para dizer assim, ele tem cura. Sim, No caso meu, que teve cura. teve. Né? Como é a cura? Primeiro vamos achar o fato. Êxodo 34, versículos 6 e 7. O Senhor passou diante dele e exclamou em alta voz: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e fidelidade, que conserva a sua graça até 1000 gerações. Presta atenção, que conserva a sua graça até 1000 gerações. Que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Espera um pouquinho. Deus perdoa se eu estrupei, Deus perdoa se eu traí, Deus perdoa se eu fumei maconha, que eu fui cocaína, se eu andei com homem, se eu andei com mulher, que eu fiz o que for. A partir do momento que eu confesso, me arrependo e mudo de vida. Mas quando eu não faço isso, vamos continuar no parágrafo? Vamos lá. Mas, é o 7. Mas não tenho por inocente o culpado, porque castigo o pecado dos pais nos filhos, e nos filhos dos seus filhos até a 3ª e a 4ª geração. Sabe, Jesus, o que eu acho interessante no ser humano? Tem muitos pais que falam assim: ai, se meu filho morrer, eu dou meu rim, eu dou meu coração, eu arranco meu braço, meu filho. Mas quanto é pro carudo ir lá e confessar: eu adulterei, eu roubei, eu matei? Filha da mãe fica com vergonha. E aí? Então, se praticasse, tá? O Eclesiástico 4, versos 30, acabaria nossos problemas. Não contradiga de nenhum modo a verdade. Envergonha-te da mentira cometida por ignorância. Não te envergonhes de confessar teus pecados. Não te torne escravo de nenhum homem que te levou a pecar. Não resista face a face ao homem poderoso. No contexto desse conversa que nós estamos tendo, da confissão, quem é esse homem poderoso que a gente resiste ficar frente a frente com ele? O padre. O padre. O juiz pode perdoar teus pecados? Não. Um médico, um doutor, um cientista, um presidente da república? Não, ele é poderoso por causa disso. É só ele que pode fazer a ponte como pontífice entre nós e Deus. Mas o homem tem medo de confessar. Ele prefere ficar escravo, admitir que são outros erros humanos, consequências de congênesis, eu não vou nem falar porque eu não entendo essas coisas, não tenho estudo, então não vou falar. Mas não admite que aonde tem um problema, tem uma razão. E quanto mais cedo nós trazemos essa razão para a realidade, acabou.
voltar novamente no meu testemunho para acabar, senão não vou acabar ele. Tá? E tem tudo a ver com tudo que nós estamos falando. Sim. Como é que aconteceu a minha cura com o encontro com o Pai? Naquela madrugada tinha acontecido muitas coisas comigo. Muitas coisas mesmo, muita coisa estranha. Eu cheguei até a acordar com uma etiqueta no dedo do pé, uma etiqueta no dedão do pé, né? E lá numa cama de ferro, lá no Nossa Senhora da Glória. Eu acho que nem existe mais hospital. Eu tenho os documentos disso daí. E quando foi 2 horas da tarde, o pai chegou. Eu já estava acordado, levantei andando, a turma ficou tudo assustado, ninguém falou nada com nada, e eu estava dopado. Eu tinha saído desse estado de um grupo de 8 que amarrava a gente na faixa, na cama assim, e acordei lá nessa cama de ferro com uma etiqueta e um lençol em cima de mim. Isso foi verdade mesmo. Quando saí no pátio, o pai veio de encontro, o pai falou uma coisa que foi muito séria. Presta bem atenção na cura de trauma, como tem tudo a ver com o que nós conversamos. Toda essa volta para contar. Quando eu tinha uns 13 para 14 anos, meu pai foi para Aparecida do Norte e me trouxe uma guitarra tomante branca e uma caixinha Fran. Me lembro perfeitamente dela, que era a coisa mais linda do mundo. E eu peguei aquela guitarra e bleguedem, 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 no ouvido de quem? Da mãe. Da minha mãe. E minha mãe ficou com raiva e ela escondeu a guitarra, eu achei. Ela escondeu, eu achei, ela escondeu e até hoje não sei onde é que está. Quebrou, mandou longe. E eu com minha mãe começamos a desentender, porque eu queria a minha guitarra. Eu queria a minha guitarra e minha mãe não deu. Olha os traumas, como é que são, né? Umas bobeiras. Pois é. E depois que eu procurei na casa da Isabel, procurei na casa do tio Vitor, procurei no porão, procurei no sótão, procurei em todos os lugares, não achei, eu desisti. Daí ela falou, falei, mãe, pelo amor de Deus, fala. Abílio, lá naquela casa, então no terreno nosso em Venceslau, eu atravessava uma rua para outra, na rua Expedicionário, número 508. E no fundo, assim, perto dos pés de abacate, das coisas, tinha uma casinha de tiro direto, aqueles banheirinhos de puff direto, né? Na minha época E a minha mãe falou... Hã? Na minha época é mictório. Mictório, é. E minha mãe falou, eu joguei tudo naquela fossa. Joguei tudo na fossa. Chega aquele negócio. Passou-se uns 2, 3 meses, e a mãe tinha ido fazer pamonha com a irmã Martinha, com o padre Leão, com o padre Leão, com o padre Sandilau, lá no sítio que o papai tinha, perto do IBC. E a mãe deixou um bilhetinho, Abílio, ó que chegar da escola, pega a bicicleta, vai pelo acostamento, estamos fazendo pamonha no sítio, mas vai logo. A hora que eu vi que eu estava sozinho, a ideia estralou. Ele foi? Eu ranquei umas telhas, ranquei a tampa da privada, amarrei uma corda, amarrei lá, pus uma lanterna e desci na privada. Vou beber água santa. E comecei com o pé procurando essa guitarra. E quando eu vi, eu estava no pescoço procurando a guitarra. Quando de repente, do nada, escutei uma voz. Abelinho, seu filho de santa! Não pode falar palavrão, né? Bebe água santa, Abílio. Aí, a neca chica, Gisele. Não, olha. não, vamos, já que você está aqui, vamos brindar. Chique, Água santa, missionário, olha, Abílio. não pode falar, mas é vinho de padre, viu? Ah, é água santa. Vai, continua, tá ficando gente. emocionando. Aí a minha mãe grita, eu nem sei como eu saí daquele lugar. Eu estava lá. Ela pegou a mangueira, lavou eu lá fora e começou a rezar. E mandou para tomar banho, tomei banho. A hora que eu saí do banheiro, a vara de marmelo me esperava. E foi... Na terceira e na quarta varada eu chorei. Na quinta varada em diante escureceu minha vista. Um ódio, uma rebeldia tomou conta de mim enorme. E a partir daquele fatídico dia, eu se tornei uma pessoa muito complicada. Fui embora com 18 anos de casa, fui trabalhar na Ciba do Play Center. Nossa, eu fiz cada... Bom, vamos deixar para lá. Mas muitas. E muitas inconsequências, né? Eu deitava no pecado como brincava no Play Center. Pecado com mesada, com bagunça. Não de fumar droga ou bebedeira, que nunca foi... A única coisa que eu fumava muito era o cigarro, né? Que o cigarro também foi liberto aqui, com a mãe, com o pai, que foi aqui. Isso é até o dia que foi liberto do cigarro. E a mãe me deu aquela cintada, escureceu, passou-se uns tempos, a minha mãe teve trombose, atrofiamento dos nervos lá, eu não sei falar um negócio direito lá, eu não sei falar o nome, é trombose. E minha mãe foi ficando de cama, depois eu voltei embora. Quando eu cheguei em casa, passou umas 2 semanas, que era a Isabel que cuidava lá da mãe,
umas 2 semanas eu começou a dar um piripaque. Lembra da Barra do Jacaré? Você não vai lembrar. Estava tendo um retiro na Barra do Jacaré, Isabel me levou a primeira vez lá, e eu quebrei as imagens dos santos, tudo, deu um trabalho. O Braizão veio me dar uma chapada na orelha. Braizão, você é um santo de Deus, pai. Deu uma chapada na orelha minha, fez eu virar piruleta, assim, o Braizão, velho. O Braizão não, o Ayrton. O Braizão, coitado. O Ayrton. O Ayrton é louco. Deu uma chapada na orelha que eu virei uma piruleta. Aí que eu fiquei mais louco ainda. Aí que apertou mais ainda. E daí começou a história de internamento, de hospício, médico, remédio, e não achava. Mas aquele dia que o pai entrou, estava o pai, estava o seu Jair, a Zezé, o Luiz Fernando, o Sadi, a Isabel e o Macir. Não sei se é o Sadi ou o Luiz Fernando, os dois. E elas entrou, o pai veio em mim. A Isabel não viu, ninguém viu. E o pai falou, rapaz, você tem um ódio no coração, uma mágoa no coração por causa de um instrumento musical com alguém da tua família, que eu acho que é a tua mãe. Quando ele falou, presta atenção o que é você acertar no ponto. Quando ele falou aquilo, eu estava dopado. Estava dopado para os remédios. O corpo paralisado, que eu andei muito tempo assim com o corpo, não sei se você lembra, eu andava assim nas ruas com os remédios, eu andava assim. Opa, desculpa, caiu o trem aqui. Eu andava assim, ó. Desse jeito na rua, né? Ia pôr comida na boca, era assim. Desse jeito que é o jeito que eu andava, que eu ficava. E aí o que aconteceu? O pai falou. E quando ele falou, lágrima rolou do meu olho e aquela transe, aquele como é que eu vou falar? Aquele efeito do remédio desapareceu. E eu comecei a chorar e comecei a ver a minha mãe. Ali começava a cura de todos os internamentos, de todas as revoltas, de todas as iras, de empinar moto sem roda, de dar cavalo de pau naquela cidade de Venceslau Braz, de bagunçar o coreto naquela cidade, de revirar de baixo para cima. Quem conhece o Venceslau sabe muito bem dessa história. E ali começou a história. Ainda tinha uns lugares que iam passar na casa de uns parentes de vocês que moravam lá em São Paulo, acho que moram ainda, né? E aí passamos lá, depois o pai passou, mas não sei aonde. E depois, em vez de eu ficar em Venceslau, eu vim direto aqui, né? E aí, como eu falei, entraram várias outras pessoas, não dá para me enumerar. A dona Tereza, do seu Juca, Tiraci. Gente, foram muitas pessoas. A cada um, mesmo que eu não fale o nome, gente, mesmo que eu não fale o nome, não quer dizer que não estão a gratidão e o amor no meu coração. A todos que me ajudaram, a todos, né? E eu não posso colocar só o pai, ele foi o principal, mas não posso fazer isso, né? Então, a todos que me ajudaram, com né? Certeza. A todos. Mas a loucura pior foi dele, né? De assumir, trazer um louco para casa com os filhos novos e com a mulher sozinha. Aí foi pior ele, né? Mas... Então, você lembra da praquinha? Não estou falando, estou em silêncio. Silêncio, tinha tudo isso, porque na realidade aquilo tinha um sentido, sabe, João Paulo? Porque eu não conseguia identificar quem era de verdade, quem, o que era no processo, espírito, que era vivo, que era morto, então não dava para saber, era um processo. E uma pessoa também que eu não posso deixar de falar também é do Pio Henrique, né, filha? Cara do céu, aquele rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, com certeza, eu estava conversando com a Verinha ontem ou antes de ontem, e na realidade o Pio Henrique foi um dos mártires que a gente conheceu aqui. Quem conheceu o Pio Henrique tem a plena certeza que ele foi um mártir, né? Hoje, com certeza, ele é um dos intercessores, um santo lá. Mas eu fui para Curitiba, estou tocando de assunto da hora, né? Eu fui para Curitiba uma vez com ele, e aquele pé dele inchou, ele começou a gritar dentro do carro, nós íamos na casa do seu Zezo, e de repente que ele estourou, que voou sangue no versário inteiro, aí que ele conseguiu aliviar aquela apreensão. Gente, como sofreu. Que lá deu a vida, gastou a vida. É o profeta dos nossos, gastou a vida, né, pelo altar, pela evangelização. Só comprou, briga com a família, né? Com a família da esposa dele. Só quem conviveu e conheceu. E nós tivemos o privilégio de ter vivido. Ele é um dos caras que, olha, mudou muito as coisas, muito conceito. Teve uma época em Venceslau, não é vergonha, não é segredo para ninguém, eu morei com uma pessoa primeiro, tive meus 2 filhos, né? E hoje sou casado com a Adriana há 12 anos já, né? Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem mesmo, né? O Dinei disse que apostou que eu vivi 3 meses só com ela. Aí, ó, perdeu longe, né? E nessa história tudo, eu vivia muito querendo recuperar aquela mulher com quem eu vivi, né?
que era mãe dos meus filhos e tudo. Então eu fiz muito. E chegou um ponto que daí ela falou que tinha casado com um cara lá na igreja evangélica, tudo. E às vezes tem algumas pessoas que não estão tão aprofundadas para estar numa capela e começam a falar muita coisa. Não, estou vendo que ela vai voltar, Nossa Senhora está falando. E isso as pessoas não podem afirmar. Isso é um caso sério. Tenha o discernimento, continue orando. Se é o que Deus tem planejado para vocês, quem sabe vai dar certo. Mas nunca afirme, Nossa Senhora vai trazer essa semana. Porque quem escuta e quem está dependendo daquilo acredita. E uma vez me falaram, num retiro, não sei onde que eu fui, me falaram, nossa, eu cheguei em casa, preparei a casa, arrumei tudo, se virei, fiquei naquela ansiedade e chegou a notícia que ela tinha casado com outro. Aí eu queria largar a mão. Aí o Pio Henrique passou com o versalhão lá em casa. Não, Abílio, para com isso, você é um homem de Deus. Eu falei, não quero mais nem saber disso. Pega essa Bíblia, leva a santa, leva tudo. Quero nem saber, vou abandonar isso, não quero nada. E o Pio foi e falou, não, Abílio, Deus tem plano. E foi verdade, porque ele falou assim, Deus tem plano para você, Abílio. Às vezes você está pensando que é essa daí, né? Mas não é. Às vezes as orações que você fez tudo, chegou lá no céu, está guardado no reservatório, não certinho. De repente vai cair no coração de alguém, você vai encontrar alguém. Eu encontrei. A Adriana, a gente tem problemas, tem dificuldades, tem lutas, né? Como todos os casais. Com certeza. Não é porque eu prego, porque eu sou um servinho de Deus, que eu sou melhor. Não, eu tenho problemas, tenho dificuldade, nós temos nosso desentendimento, mas a Adriana, ela foi promessa de Deus. Ela só para de começo de aguentar assunto, esse homem, gente, já é santa. Verdade, você falou certo, mas é verdade. Porque não, porque é de Deus, gente, mas o Abílio é só a Adriana para aguentar. E porque eu vou falar com vocês, pessoa, olha, eu vou falar o que? Egoísta é o tar do homem de Deus. Ele acha que sabe tudo, entende tudo e manda a mulher calar a boca ainda. Pior é, não aceita. Sim. Mesmo dando errado, não aceita. Mas é. Não, e o pior é que eles fazem, né? Porque não que eu tenha um desses lá em casa. Eles ainda machucam, judia, aí chega no final da noite, pega a Bíblia, vai ler Bíblia, vai rezar texto, e a mulher chorando lá. Não, que é você. Tô dizendo, mas acontece também, tem problema, acontece. Filha, a folha não cai longe da árvore, não, fica tranquila. Então, a realidade... Será que é bilocução, será? A realidade... Deixa eu acreditar que é bilocução. Claro, filha, com certeza, filho, amor. Mas você sabe, cortando você, desculpa. Não, já terminei pensando. Entenda para você ver, a Adriana, ela foi uma promessa, não só na minha vida como homem, mas também na evangelização. Ela que começou com a gente tocando, rapaz, eu peguei um balcão de pia de cozinha, eu tenho foto até hoje, virei para cima, coloquei umas cadeiras, sofá lá e abri para o povão ir, sabe? Então, ela sempre tocando, ela cantando. Ela acreditou na sua evangelização. Nós ia para São José dos Campos, lá onde que o Zé Carlos lá e a Marisa levavam a gente, ia com aquele carro velho, o dinheiro da gasolina e voltava com medo de acabar a gasolina na estrada. Gente, quantas missões junto, o tadinho do Creito, quantas vezes deixei o Creito sozinho em casa, 15, 20 dias, para estar em missão. Sozinho, o Creito trabalhava desde os 13 anos na farmácia, né? Ficava lá na farmácia, a gente rodando o mundo de meu Deus afora e ela junto, né? E Deus é uma coisa... Só para cortar o assunto, é uma coisa tão linda, Giza, é tão linda, que o Creito é um testemunho tão bonito daquilo que Deus fala, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. Outro desafio de fé, outra linha tênue de você acreditar nessa palavra ou querer pôr tua mão para ajudar. Gente, o Creito trabalhou na farmácia 2 anos, saiu da farmácia, entrou com o Carlão na Mega Shop e está lá faz 11 anos que o Creito está lá. E não sai. E Deus cuidou da vida dele, ele tem a casa dele, tem o carro dele, tem a mulher dele, a outra netinha minha, são muitos netos que eu tenho, mas a última netinha agora, a Cici está aí para nascer, falta 1 mês e meio para nascer só. Né? Deus me deu uma nora que é uma lindeza, de um carinho, amo como uma filha. E Deus cuida. Deus cuida da gente. E tudo isso, Giza, que eu aprendi, tudo isso que eu falei aqui, eu sei que foi Deus através da pessoa do Pai. Mas se ele não se doasse para fazer o que ele se propôs fazer, né, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez estaria morto, ou talvez estaria no hospício ainda, não sei. Eu não sei. Então, o amor é a caridade. O amor é aquele que tudo suporta, tudo crê, tudo perdoa, tudo desculpa. Tudo entende, tudo compreende. Os maridos judia das mulheres, porque você sabe que as mulheres aguentam mais. O homem pega um resfriado, ele fica morrendo na cama.
A mulher está com fim na barriga, está cuidando da casa, está limpando as coisas, tem que cuidar do marmanjo. Então aguenta mais que os homens. Amém? Amém. Mas o que eu queria dizer, não sei o horário, está encerrando já, né? Passou do horário já, né? Depois, mas hoje pode, ele pode, tá. né, João Paulo? Aí, o que faz, gente? O que eu queria deixar mesmo de recado é agradecer você, João Paulo, Alexandre, o Lê, né? A todos, a comunidade Palavra Viva, a todos que estão nos escutando, né? Essa oportunidade. Que gostoso, que bom, né? Que bom poder falar de Deus, que bom falar das obras, né? E por minha pessoa, se a pessoa tiver entendimento, ela vai entender o que eu estou falando. Por minha pessoa, por mais que eu possa ser um homem de Deus, existe uma parte na Bíblia que é fundamental. Está em Eclesiastes 38, se não me engano, versículo 7. Não tenho certeza se é, mas é Eclesiastes 38, o versículo não tenho certeza. Ele diz assim, uma coisa que é fundamental para todos os homens de Deus. Fundamental. Há homem hábil que ensina muita gente, mas que é inútil para si mesmo. Essa grandeza desse versículo diz que por mais que eu possa ter... Oi. Por mais que eu possa ter dons maravilhosos para curar, para libertar, para ressuscitar uma pessoa, eu ainda preciso de outras pessoas que orem para mim. O que eu tenho não dá para mim, mas sim para os outros. E essa grandeza desse versículo a pessoa tem que entender. Que não é porque eu sou um homem de Deus que eu não erro. Não é porque eu sou um homem de Deus que eu não tenho defeito. Não é porque eu sou um homem de Deus que eu não posso estar num dia de nervoso, num dia de ira. E as pessoas têm muito mais defeito e mania nas horas ruins colocar uma lente de aumento para ver o defeito daqueles que muitas vezes nos estendeu a mão, do que o olhar no que recebeu no passado. Deveria ser diferente. Deveriam entender mais isso. Amém, filha? Amém. Chega, senão fica até amanhã aqui, né, filha? Meu Deus, eu conversei nessa noite com o Abílio, entre tanta riqueza que ele pôde trazer para nós, abranger, eu acredito que para aqueles que estão, como nós temos um público já próprio, louvado seja Deus, partilhar um pouquinho também, porque como foi tudo assim rápido, eu nem sei se você tem tido a oportunidade de ver nosso programa, mas enfim. Mas hoje a gente já é um programa próprio, nós temos nosso próprio público próprio do Papo de Fé, que junto agrega a comunidade. Está sendo assim uma experiência, um novo de Deus maravilhoso, e que eu não poderia de forma nenhuma de trazê-lo você aqui para que os nosso público, nosso pessoal possa te conhecer. E vocês também não poderiam deixar de ter trazido ele para você ver a dimensão da qualidade, da eficácia, da propriedade quando ele fala bastante, porque ele viveu, ele sente. O Abílio, ele tem, como eu disse no início do programa, ele tem uma missão, uma virtude, eu não sei distinguir, talvez não teria uma palavra própria, mas é aquilo que eu te falei, ele tem a missão, além de resgatar com toda essa sabedoria que ele pôde relatar um pouco aqui para nós, ele tem essa missão também de acompanhar a nossa família, e ele está aí também, porque a nossa família não é melhor do que a sua. Ele está aí com o trabalho disponível, eu vou pedir para que ele deixe os arroba, você anota, acompanha ele, seja também um colaborador da comunidade, como ele disse, ele, a esposa, hoje tem uma missão lá na cidade de Londrina, que eu gostaria que você falasse um pouquinho como que funciona, as pessoas, como que é o seu trabalho, além dessa bilocução, gente, literalmente, alguns flashes você pode dizer que ele falou com barata, ele tem mesmo esse dom, você que de repente está com uma situação complicada aí, muito bicho, formiga, barata, liga pro Abílio, chama ele, ele vai te ensinar a você acabar. O encanamento, gente, vou contar só para vocês, 3 mil reais de água, fizemos de tudo, 2 meses surrado e nada. O Abílio só passou lá na transportadora e ele falou assim, filha, hoje você vai ter uma resposta. E graças a Deus, ele dessa passagem dele lá, uma pessoa... Aí a gente, oração também, sim. Aí uma pessoa falou assim, viu, eu outro dia mexendo em casa, eu não tinha um encanamento, você acha que nem deu tempo da gente partilhar isso, mas foi bem isso, ele falou assim, enfim, um encanamento debaixo do piso, e o rapaz foi lá, detectou, será que não é isso na tua casa? Menina, era exatamente que a gente tinha uma espera de um lavabo na sala, então os encanamentos é por baixo do piso, porque como não estava no projeto, não podia expor. Ponhamos o piso para que quando fosse executar o lavabo, a gente tirasse o piso e bem lá estava. E com a passagem do Abílio lá, ele falou assim, filha, faz isso que vai dar certo.
Graças a Deus resolvido. Mas barata, enfim, rato, o que mais, Joãozinho? E resumindo o que ele disse para nós, gente... Peixe, ai, tá bom já, senão... Enfim, o nosso São Francisco do dia dos hoje. Gostaria que você deixasse o seu @, como que funciona o seu trabalho, é retiro, é pregações nas redes sociais, descreve um pouquinho para quem esteja nos vendo, possa saber te conhecer. Eu vou falar algo, e todas as coisas que eu gosto de citar, eu gosto muito de citar a Bíblia. Sim, fica à vontade. E as pessoas não têm um entendimento, quando nós estávamos falando daquela linha térrea, das coisas de Deus e as coisas do homem. Josué, presta bem atenção, Josué capítulo 1, verso do 7 ao 9, ele vai dizer, isso é uma ordem, seja corajoso, para que tenha bom êxodo, não desvie das minhas leis, das minhas ordens, dos meus mandamentos, observai, para que a vossa empresa e os vossos negócios prosperem. Deus volta a dizer, isto é uma ordem, não é um pedido, é uma ordem de Deus. Seja firme e corajoso e não te aterrorize. Bom, Deus coloca num pacote só a questão da sobrevivência, a questão empresarial, a questão da necessidade, como nós temos que fazer para obedecer uma ordem. Bom, os mandamentos e as leis de Deus são simples, né? O dízimo está entre elas. A pessoa não paga um dízimo, não compartilha com as comunidades que precisam sobreviver também, não compartilha, não ajuda. A minha comunidade, não tenho vergonha de dizer, vou falar aberto aqui, tá? Minha comunidade, as pessoas me ajudam num tanto que elas podem, dão um dízimo na igreja e repartem um pouco comigo. Eles me fazem assim. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu preciso sustentar. Eu preciso pagar luz, preciso pagar água, né? A gente está com um trabalho voluntário para as casas de acolhida de crianças, adolescentes, jovens, está fazendo esse trabalho, então a distribuição de cesta básica. Bom, estou aqui para tocar trombeta, né? Mas, enfim, se as pessoas se dizem cristão, seguem uma doutrina, mas elas não cumprem com os mandamentos de Deus, em vão é sua fé. Em vão. Se carrega, não, falou de dinheiro, eu já desligo. Peraí, então você está tudo errado. Leia, medite o que está escrito, tá? Em Josué, capítulo 1, do versículo 7 ao 9. E veja se Deus não dá uma ordem escrita, prescrita ali, como deve seguir. Andar as leis, os preceitos do Senhor, para que os teus negócios, a tua empresa, porque é uma coisa chata, mas eu tenho que falar. A turma vê a religião somente com a fé e o amor. Mas a fé e o amor não sustenta sem ter a ajuda daqueles irmãos que ajudam. E é onde entra a palavra empresa, que você passa a ser uma empresa, quer queira ou quer não queira. Às vezes a pessoa não tem medo de usar essa palavra, mas eu não tenho. Porque passa, porque há necessidades, há custo, há despesa. Esse programa seu aqui, o Papo de Fé, ele não veio dado para vocês. Tem a câmera, tem a luz, tem isso, aquilo, queima, quebra, quem é que vai pagar então? Jesus vai descer do céu e dizer, não, ele vai tocar nas pessoas que realmente acreditam, que gostam, que querem investir naquilo que Deus pede. Então a comunidade Tempo de Mudança, lá em Londrina, ela vive dessa situação. Nós temos uma pequena chácara que ainda não foi inaugurada, né? Que é uma chácara de retiro, por causa da pandemia, tudo não deu para ser inaugurada. Está lá, está pronto os banheiros, está pronto o salão, tem mais um estacionamento para fazer, mas está lá, já dá para usar. E a comunidade nossa, ela sobrevive exatamente disso. Eu, na realidade particular meu, sou aposentado, justamente por causa desse problemaiada, eu sou aposentado, né? Então eu tenho um salarinho meu, tenho quase 2.000 e pouquinho por mês, que é o meu salário. Mas a comunidade, ela sobrevive sim, das doações e do dízimo, metade do dízimo, que é pessoas que nunca nem sabia de dízimo, nem entendia que era dízimo, que não era, que era, que não era, e que a gente explicou, daí a pessoa paga na igreja e ajuda um pouco a gente. Nunca deixou de pagar na igreja. Paga na igreja sim, mas ajuda com a gente também na comunidade. E a comunidade nossa é uma comunidade de evangelização, né? A gente faz o mesmo trabalho que o pai, sai por esse mundão de meu Deus, pregando, anunciando a palavra. Tá com uns 20 dias eu lancei um videoclipe, né? De uma música e autoria minha. A história da música é verdadeira. Os autores da música, os autores principais, que é o menino, o rapaz, a moça e as 3 crianças, é minha filha, é meu genro e meus netos.
É uma história muito linda, não para fazer merchandising, mas é uma história muito linda. A música está lá no YouTube, né, no Tempo de Mudança. Está disponível, né? Está disponível para quem quiser escutar. Não é uma ficção, é uma história real. Verdade, sim, é uma história verdadeira. E esse negócio eu não, como você falou, de acompanhar, né? O Renato sempre manda os links, eu tento entrar, não consigo. Eu não tenho tanta agilidade e sabedoria assim. Mas você está lá no Facebook. Tá no Facebook. Tempo de Mudança, Comunidade Tempo de Mudança, ou está no teu nome particular? Boa pergunta. Eu sei que o Facebook meu, o nome era Filhos de Maria, não, Filhos na Fé com Maria, @hotmail.com, era isso. Mas ninguém acha por isso daí. Sempre digita lá Joaquim Abílio Filho, Londrina, Paraná e acha, né? E no YouTube acha lá Tempo de Mudança. No YouTube é Tempo de Mudança. Tempo de Mudança. Então, a segunda-feira, porque toda segunda-feira ele está ao vivo. Terça-feira. Meio terça. É terça? Terça-feira, toda terça. Então, todas as terça-feiras ele está disponível lá ao vivo. Acompanha lá para você conhecer a esposa que fica no teclado e canta as músicas, o pessoal que às vezes acompanha eles lá, ele pregando. Não vai chamar ele só porque você, de repente, você tem um monte de formiga aí na tua casa. Não é nada disso. A gente brinca aqui porque aqui em casa quem socorre nós com esse tipo de coisa. Mas eu acredito que você tendo essa experiência de fé baseado no que ele relatou aqui, ele com certeza, pela experiência desses 30 anos, de tudo que ele viveu, ele vai com certeza nesses tempos difíceis conseguir te auxiliar. Eu acredito que baseado no que ele mesmo falou, amor. Quer ser um grande missionário, quer ser um grande homem, uma grande mulher, em tudo que faça, exercite o amor. Você não precisa exclusivamente viver da missão para viver o amor na tua casa, na tua família. Mas Deus precisa de homens como ele, de gente como nós, não que eu seja alguma coisa, mas Deus tem usado da gente para trazer pessoas como o Abílio, como hoje está aqui o Lê, com as experiências de vida, para que você vê que você tem jeito, gente. Tudo tem jeito quando tem amor, tem fé, tem perspectiva. Como ele disse, olha o currículo da criança, né? Como ele disse, talvez você chegou no meio da entrevista, mas fala mais uma vez qual que era o seu diagnóstico, só para quem pegou pela metade, e bem devagar para entender, para a gente encerrar. Psicótico, maníaco, depressivo, esquizofrênico e psicopata. Psicólogo, qualquer coisa nesse sentido. É só isso, gente. Mas tem os laudos tudo, não é só fantasia. E é comprovado. Tem os laudos, tem. Sim, faz um espetinho de gato, e mas vivo. Eu prometo para vocês que eu quero trazer ele novamente aqui, para que ele possa também partilhar com a gente um pouco dessa mudança, um pouco desse sobrenatural, porque é característica dele. Eu acho que é muito importante a gente também levar para os nossos, como eu tive aqui há poucos dias, eu trouxe uma convidada aqui, a Vivian, ela é hipoterapêutica. Então, quanta repercussão, quantas pessoas disseram, porque se cria uma imagem. Então, eu penso que baseado no que você viveu, a pessoa tem assim uma fantasia, tudo é diabo, onde não é diabo. Então, você de repente, com a sua experiência, que eu sei que você é capaz, você voltar para a gente abranger, porque hoje foi mais para o pessoal te conhecer, a gente matar a saudade, conhecer um pouco de você e a partir desse início trazer você para você partilhar com a gente isso que eu acabei de relatar. Porque existe, mas nem tudo é. Não. E outra, aquilo que você disse, poucos minutos que você teve aqui, quantas experiências, de repente se cria um mito, como a gente mesmo lidar, manusear, que eu acredito que a base é o amor, pelo que você disse, né? Porque o pai não sabia dos teus laudos, mas ele te amou, né? Ele te amou naquela hora. E então a base, você que enfrenta, que possa estar nesse desespero, nesse mundo, né, pós-pandemia, as sequelas, eu acredito, desse novo, né? Porque segundo as palestras que a gente, né, ouve o pai dizer já, e que isso é só um começo, que está vindo coisa e a gente sabe disso. Então a base, você que vive essa realidade, é o amor. E promete para mim que daí você vem
para a gente falar um pouquinho Vamos disso? Vamos sim, com certeza. Combinado, então. Gente, olha, infelizmente eu tenho que encerrar o programa, mas eu quero reforçar, ó. Entra lá, procura lá no Facebook, toda terça-feira, Tempo de Mudança, Abílio e Joaquim. Se você... Joaquim, Abílio, o Alexandre também vai deixar aí, você copia. Se você não conseguir, entre em contato aqui com a gente, para que você possa também conhecer um pouco mais o trabalho dele, acolher ele também na sua paróquia, que você vai gostar. Nessa noite quero agradecer, prepara, Joãozinho, que agora ele não vai dar para escapar. De uma forma toda especial, além de você que esteve aí conosco, a presença do Abílio aqui, você sabe o carinho, não preciso falar, que a gente tem um carinho, uma gratidão enorme e você sempre chega em casa na hora que eu preciso. Amém. Hoje ele passou por casa e eu não estava lá, mas corri atrás dele, por isso que eu falei que peguei no lado. Mas ele também gentilmente está aqui conosco nessa noite, veio nos fazer uma visita, embora eu cobrei ele, vou cobrar aqui de público de novo, que eu quero ir lá no programa dele, porque eu sou metida mesmo, e ele está aqui, eu quero agradecer o carinho do Lê Carreira, você é o irmãozão também, que a fé deu, só de você suportar o Joãozinho, Lê, você já é o vitorioso, irmão. Mas obrigada pelo carinho sempre, pela nossa família que você tem tido aqui com a nossa comunidade, seja sempre bem-vindo, o programa também é seu. E eu vou lá, você sabe. Ele disse que está prometendo, sabe, Giza, da gente fazer um repeteco junto, sabe? Sim, junto, umas 3 pessoas juntas, assim. Vamos. Fechou. Ó, daí você vem, participa do programa aqui comigo, vocês dois, e depois nós vamos no dele, tudo junto. Com certeza. Eu só vou escutar, prometo, que ó, esses dois não vão me meter, não. Ô, Giza, só quero deixar mais uma coisa só para fechar, mais uma coisinha só. Bem entendido, gente. Não entenda que tudo que você ouviu aqui é Abílio. Exatamente. Por favor. Sem Jesus eu sou nada. Sem a presença do Espírito Santo eu sou nada. Lembra que eu disse que é um hábil que ensina muita gente, mas que é inútil para si mesmo. Então não pense que o Abílio tem a solução. Se Jesus age, age. Se Jesus não age, não age. Então entenda bem. Nós conversamos por causa do nível da conversa, não preciso estar falando que já subentende que quem é o autor da graça é o amor. Exato. E o amor é Deus. Então, sem Deus, sem Jesus, nada. Então, por favor, você que está me escutando, seja inteligente. Não vá pensar, nossa, aquele cara faz aquele cara. Nossa, para. A gente brinca, conversa assim. Existe essa história aí das formigas, das aranhas, das baratas? Existe, claro que sim. Mas existem as situações. Exato. Nem toda hora, nem todo o momento é as coisas para isso. E sem Jesus, nada. E de companheira, tudo com Jesus? Nada sem Maria. Amém. É isso aí, gente. Mas de fato, ele tem... mas Deus delega as missões, as funções, exatamente. Se tirar Deus do Abílio, não queira, eu não tenho nem um pingo de saudade da época. É verdade, bem colocado. Da época que ele teve aqui antes. Mas eu acredito, como você também frisou e deixou bem claro aqui, que foi um processo, Deus usou de tudo isso e com isso Deus te deu esse suporte para que hoje você possa ajudar outras pessoas, nos ajudar e isso fazer com que o reino de Deus estabeleça aqui nessa terra. Gente linda, que delícia o programa de hoje, ele vai voltar, o Lê vai vir para os dois fazer um debate e vai ser emocionante. Mas também quero agradecer a sua paciência por você estar sempre aí comigo, agradecer as meninas que me deixam eu bonita, que com amor gentilmente me vestem para que eu esteja sempre mais bonita, minhas unhas, meu cabelo, tudo no finalzinho o Alexandre vai colocar a vocês também o meu amor, a minha gratidão, para que eu possa mais bonita vivenciar tudo aquilo que Deus tem reservado para nós nesse programa. Como eu digo sempre, eu vou embora, mas sexta-feira com certeza eu aguardo você, eu aqui dos estúdios, você aí aonde quer que você esteja e junto a gente fazer acontecer o nosso programa Papo de Fé. Gratidão, um beijo no coração, mais uma vez, Lê, obrigado, Joãozinho, valeu, Alexandre, e tamo aí, até a próxima, um beijo e tchau!